Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de quarta de guerra aqui no canal e é dia de devocional aberto, né, por aqui. E eu quero compartilhar com vocês, refletir com vocês alguns versículos da palavra de Deus. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Se já é inscrito, muito obrigada por assistir mais um vídeo. E se ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações, curtir, comentar e compartilhar essa palavra com alguém. Amém? Então vamos lá? Eu quero ler com vocês aqui 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, que diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então aqui Pedro fala para sermos vigilantes, sermos sóbrios, ou seja, termos autocontrole, né? Vigiar. E ele ainda fala que isso não é uma particularidade nossa, né? Todos os nossos irmãos da fé, todos os cristãos sofrem por tribulações, né? Ele fala aqui, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então cristãos em todo o mundo têm sofrido, né? Então não é só nós que sofremos isso. E ele fala para ficarmos firmes e resistir na fé. O mesmo Pedro, né, que fala sobre isso, sobre resistir na fé, é o mesmo Pedro que antes Jesus fala que ele não era convertido. Vamos ler lá em Lucas. Lucas capítulo 22, a partir do verso 31, né? Do 31 ao 34, que diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, responde: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Observe, lá em 1 Pedro, ele fala, né, que o diabo anda, deixa eu ler exatamente aqui como que ele fala. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Em outras traduções fala alguém que possa tragar. Gente, se aqui a palavra de Deus nos fala que o diabo ele anda procurando alguém, quer dizer que não é todo mundo que ele pode fazer isso. Não é todo mundo que ele pode devorar. E existe um segredo aí, existe algo que nós podemos fazer para não sermos devorados pelo inimigo. Veja, antes de Pedro escrever isso, Jesus fala que quando ele se converter, Jesus ainda fala que ora por ele, né? No verso 32 aqui fala: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tanto Jesus quanto Pedro fala sobre fé, sobre permanecer firme na fé, sobre resistir à fé. E o que é resistir à fé? Resistir nada mais é do que não ceder. A palavra de Deus não fala para fugirmos do diabo, né? Interessante isso. A palavra de Deus nos fala para resistir ao diabo e ele é que fugirá de vós. Então aqui a palavra de Deus, tanto Jesus quanto Pedro fala para permanecermos firmes na fé, né? Para sermos firmes e constantes. E a palavra de Deus fala que é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Gente, eu já falei aqui, né, em algum outro vídeo aqui no meu canal, na Quarta de Guerra, que não é que é difícil agradar a Deus se não tivermos fé. É impossível, veja, é impossível agradarmos a Deus se não tivermos fé. E
E ter fé em Deus nada mais é do que obedecer os seus mandamentos, né? Obedecer a sua palavra. E em vários momentos na Bíblia, nós vemos pessoas que foram curadas, que foram libertas, que foram salvas por causa de sua fé. Eu separei aqui alguns versículos para lermos. Vamos lá? Aqui, Mateus capítulo 8, verso 10 nos diz: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nessa ocasião aqui, né, essa passagem vem falar sobre o centurião, né, que pede para que o criado dele seja curado. E a fé dele é tão grande que ele crê que não precisa Jesus ir até o criado nele, né? Que apenas com uma palavra liberada, o seu criado poderia ser curado. E Jesus fala, né? Tamanha era a fé dele. Lá em Marcos, capítulo 5, Marcos 5, verso 34 diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Em outras versões fala e ser curada do teu mal. E essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida nossa, né? É da mulher do fluxo de sangue, né? Quem nunca ouviu falar ou quem nunca leu essa passagem, que quando a mulher toca em Jesus, a palavra de Deus fala que sai virtude dele, né? Tamanha era a fé daquela mulher. Vamos ler aqui mais um. Atos, capítulo 14, verso 9 e 10 diz: esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, acredita-se que nesse momento aqui, Paulo estava pregando, né? Estava pregando Jesus. E percebe que Paulo olha para ele, né? O Espírito Santo de Deus direciona o olhar de Paulo para esse homem, e Paulo vê que ele tinha fé para ser curado. E daí Paulo liberou uma palavra de cura e ele de fato foi curado. Então, Paulo deveria estar falando de Jesus não apenas como Jesus o Salvador, não apenas como Jesus o Redentor, mas Jesus o curador, porque aquele homem creu nisso, ele creu que poderia ser curado e de fato ele foi curado. Percebe aí um padrão, né, nesses versículos que eu citei? Teria muito mais que eu poderia ler aqui, né? Mas existe um padrão nesses versículos. Todas as pessoas que eu li aqui e muitos outros aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, elas tinham algo em comum, que é a fé. Todas as pessoas que foram libertas, salvas, curadas, elas tinham fé. Percebe que aqui Paulo viu, vendo que ele possuía fé, ele tinha que ter fé. Não bastava só Paulo querer curar ele, Jesus, né, na verdade, Paulo em nome de Jesus, né, curando. Então não bastava Jesus apenas querer, tinha que partir da outra pessoa também, né? Tanto que quando Jesus ele operava os seus milagres, ele sempre perguntava: o que tu queres, né, que eu faça? A outra pessoa teria que querer também e teria que ter fé para isso. E esse padrão, né, de ter fé é o ponto. É o ponto que muda situações. Porque se não temos fé, nós não temos nada. E Satanás sabe disso, gente. Satanás sabe que se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. Nós não temos mais nada. Porque sem fé, se eu não tenho fé, eu não preciso orar, né? Porque orar é uma atitude de fé. Se eu não tenho fé, eu não vou ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia é crer que ela é a palavra de Deus. Se eu não tenho fé, eu não vou jejuar. Porque jejuar é um ato de fé para me esvaziar de mim mesma e me encher de Deus. Então a fé ela é o ponto. Todo cristão, ele deve ter fé. É o que move o cristão aqui na terra, né? É com a fé, pela fé que cremos que nós teremos uma vida eterna com Cristo. Então nós não podemos perder nossa fé. E Satanás, ele sabe disso. Ele brama como um leão ao nosso redor. Nós precisamos ter fé. Jesus e Pedro falam isso,
né? Que nós precisamos resistir, nós não podemos ceder, nós temos que ficar firmes ali na fé. Quando Jesus vai falar com Pedro, né? Que quando ele se converter, ele vai ensinar os seus irmãos, né? Vai fortalecer os seus irmãos, e é exatamente isso que Pedro faz mais lá na frente. Mas a resposta que Pedro dá para Jesus, né? Mas Senhor, por ti eu vou ser preso, por ti eu vou até a morte. E Jesus fala: Pedro, hoje mesmo, antes que galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então, Pedro estava ali, né, acompanhando Jesus e seu ministério. Por todo o seu ministério, Pedro estava com Jesus, vendo milagres, vendo maravilhas. E ainda assim, Jesus fala isso para ele, né, que quando ele se converter. Então, acontece uma série de coisas que depois da ressurreição de Jesus que Pedro tem um verdadeiro encontro com Cristo. E lá na frente, ele vem fortalecer os seus irmãos com esse verso, né? Para nós resistirmos o diabo, porque ele anda ao vosso derredor. Então, irmãos, vamos permanecer firmes na fé. Eu sei que não é fácil, que às vezes nós passamos por dificuldades, por lutas, que nos entristece. E como Pedro mesmo escreve aqui na palavra de Deus, isso não é só nós que passamos, não. Todos os cristãos em todo o mundo passam por isso. Não é que Deus é um Deus carrasco, que sinta prazer em nos ver sofrer, nos ver passando por provações, por dificuldades. Não é isso. Deus tem algo para nos ensinar com isso. Então vamos ter fé nele, porque com a fé nós vamos orar, com a fé nós vamos jejuar, para podermos enfrentarmos essa luta com ele, enfrentarmos com Cristo. Isso. Talvez você esteja aí sem conseguir orar, ler a Bíblia, jejuar. E talvez você se pergunte o motivo. Porque afinal de contas você é um cristão, você vai para a igreja toda semana, você é um crente ativo na sua igreja ou na sua célula, né? Não sei, você não consegue fazer coisas básicas do cristão, né? Que é orar, jejuar, ler a Bíblia. E você não entende. Talvez você desfaleceu na fé. E pode parecer paradoxal, né? Porque um cristão sem fé pode parecer paradoxal. Mas a palavra de Deus fala que Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Jesus orou por Pedro. Então hoje eu te encorajo a você orar, você pedir a Deus por fé, para que a sua fé não desfaleça. Ore pedindo fé a Deus. E não esqueça que se nós nos achegarmos a Deus, Ele também se achegará a vós. Então peça a Deus, ore a Deus para que a sua fé não desfaleça. Eu não sei a situação que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas saiba que você não está só, né? Você tem um Deus com você. E a luta que você está passando não é só você que passa, não. Tem cristãos em todo o mundo passando por dificuldades, passando por tribulações. Então que eu e você possa permanecer firme na fé, porque não é fácil. Vários homens na Bíblia, em algum momento, né, a Bíblia relata que eles tiveram a sua fé abalada. Assim, não é fácil, mas nós precisamos crer em Deus, que isso não é o ponto final, isso é só a nossa passagem, né? Essa tribulação, essa dificuldade que nós estamos enfrentando é momentânea. Então ore a Deus por fé, para que Ele renove as suas forças, Ele renove a sua fé. E eu quero e desejo para você uma semana de muita fé, não só essa semana, mas que todos os seus dias possam ser cheios de fé. Amém. Fique com Deus. Tchau.